No 3, 2, 1, gravando. Minhas caras amigas, meus caros amigos do nosso Saraiva Prova, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos ao nosso Direito Penal, parte geral. Estamos trabalhando com o Instituto do Concurso de Pessoas. E na nossa aula de hoje nós veremos talvez um dos artigos mais importantes de parte geral pela sua grande incidência nas nossas provas de primeira fase. Casos como, por exemplo, duas pessoas, uma delas funcionário público, a outra particular, que praticam um crime contra a administração pública. A banca FGV reiteradamente nos pergunta: que crimes praticaram? O particular também praticou crime contra a administração pública? É possível que o particular responda por crime funcional? Crime praticado por funcionário público? Bom, nós veremos que sim. E quando isto pode acontecer? Coloque na tela. A nossa aula de hoje, ela diz respeito à comunicabilidade de elementares e circunstâncias. E claro, nós temos que começar lembrando o que são elementares e o que são circunstâncias. Recorde comigo. Elementar vem de essencial. A elementar é um dado essencial do crime. É tão essencial que sem este dado o crime desaparece ou se transforma. Isto é uma elementar, é um dado essencial do crime. Sem ele o crime desaparece, atipicidade absoluta, ou se transforma em outro, atipicidade relativa. Do outro lado nós temos a circunstância. A circunstância é um dado acessório que se agrega à figura típica com uma única função: aumentar ou diminuir a pena. É só para isto que serve a circunstância: para aumentar a pena ou para diminuir a pena. E mais, coloque na tela. A circunstância, ela se divide em circunstância objetiva, chamada também de real, e circunstância subjetiva, chamada também de pessoal. A circunstância objetiva ou real, ela diz respeito ao aspecto externo do crime. Repito, circunstância objetiva diz respeito ao aspecto externo, extrínseco do crime. Como, por exemplo, os meios de execução, os modos de execução, as qualidades da vítima, aspectos externos do crime. São as nossas famosas, coloque na tela, circunstâncias objetivas ou reais. Do outro lado, você tem as circunstâncias subjetivas ou pessoais. As circunstâncias subjetivas ou pessoais, elas dizem respeito ao aspecto interno do crime. Ou seja, os motivos do agente: motivo torpe, motivo fútil, motivo de relevante valor social ou moral, bem como as relações pessoais, circunstâncias pessoais, né, subjetivas ou pessoais, relações pessoais entre o autor e a vítima, pai e filho, irmãos, cônjuges, são circunstâncias pessoais ou subjetivas. Coloque na tela. Olha lá. Então veja, você agora precisa compreender o que diz o artigo 30. O artigo 30 aqui, repito, é um dos artigos mais importantes de parte geral, que diz assim: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui do artigo 30, nós vamos retirar 3 regras. Uma para circunstâncias subjetivas,
outra para as circunstâncias objetivas e uma terceira para as elementares. Então, de novo, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. Quais são estas regras? Bom, veja a primeira. Regras do artigo 30. A primeira regra diz respeito às circunstâncias subjetivas ou pessoais. Elas não se comunicam no concurso de pessoas. Então veja, se nós tivermos um caso que caia na nossa prova banca FGV em relação, por exemplo, a motivo torpe, o A, por motivo torpe, quer matar uma pessoa e pede ajuda para o B. Se o B também responde pelo motivo torpe do A, a resposta é não. Porque circunstância subjetiva ou pessoal nunca se comunica. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo enquanto promotor criminal. Uma senhora quer matar o próprio marido. Aí ela vai até uma terreira e pede para a mãe de santo: eu quero um trabalho para eliminar o meu marido. No que a mãe de santo responde: não te preocupa que eu tenho um que não falha. Contratou 2 pistoleiros. Isto é um caso verídico em que eu atuei como promotor, no júri inclusive, na região metropolitana de Porto Alegre. O que acontece? Todas aquelas pessoas, o pistoleiro 1, o pistoleiro 2 e a mãe de santo, sabiam que estavam conluiados, ajustados para eliminar, para ceifar a vida do marido daquela senhora. Praticar crime contra cônjuge é uma agravante, está no 61 do Código Penal de forma expressa. A pergunta é a seguinte: é claro que a esposa responde pelo crime com a agravante, porque foi contra cônjuge. Mas esta agravante se comunica para os demais? Pistoleiro 1, pistoleiro 2 e mãe de santo? A resposta é clara: não. Por quê? Coloque na tela. Regra 1. Porque as circunstâncias subjetivas ou pessoais nunca se comunicam no concurso de pessoas. Nunca. Motivo não se comunica. Relação pessoal não se comunica. E aí nós chegamos à segunda regra. A segunda regra que nos fala das circunstâncias objetivas. Estas aqui se comunicam desde que conhecidas. Então, por exemplo, se nós tivermos o A contratando o B para matar alguém, se o B, quando for executar o homicídio, matar a vítima com fogo, e o fogo, que é uma circunstância objetiva, porque diz respeito ao meio de execução do crime, o fogo, se não for do conhecimento do A, não se comunica. Agora, se for do conhecimento do A, ou seja, o B diz: ah, eu vou matar queimando, e o A diz: legal. O A, que nem foi no local do crime, responde pelo fogo também, que é uma qualificadora do homicídio, é o meio cruel. Então veja, se a circunstância for objetiva, coloca na tela, ela se comunica, desde que conhecida por todos os agentes. E aí nós chegamos na terceira regra, que diz respeito às elementares, que também se comunicam quando conhecidas. Vamos imaginar o seguinte: você sabe que eu sou promotor de justiça. Eu sou, portanto, para a lei penal, funcionário público. Digamos que eu peça ajuda para o meu irmão, que sabe que eu sou promotor, para que nós juntos furtemos os computadores da minha promotoria. Ele, o meu irmão, é particular, ele não é funcionário público. Agora, ele sabe que está ajudando um funcionário público. Neste caso, ele também
responde por peculato. Ele que é particular também responde por peculato, que é crime de funcionário público. Por quê? Na tela. Porque a elementar funcionário público se comunica para ele, desde que conhecida. Se eu, ao contrário, tivesse pedido ajuda por um estranho, olha, eu vou te dar um dinheiro, me ajuda a furtar ali. Esse estranho nem sabe quem eu sou, o que eu faço. Se ele não sabe que eu sou funcionário público, haveria um crime para ele, furto, e outro para mim, peculato furto. Então, o particular pode responder pelo crime funcional também, quando ele souber que está ajudando o funcionário público. É claro que o particular sozinho, isolado, nunca vai responder por crime funcional, porque crime funcional é crime de funcionário público. Então, para que o particular responda por crime funcional, deve haver concurso de pessoas. Havendo concurso de pessoas e o particular sabendo que está ajudando o funcionário público, coloca na tela, ele também responde pelo crime funcional, porque a elementar funcionário público se comunica para ele. Este é o artigo 30 do Código Penal. Minhas amigas e meus amigos, nos encontramos na próxima. Bons estudos e aquele abraço! 11 minutos e 30